Olá, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Wilton de Paula Filho e eu serei o professor de vocês nessa videoaula, cujo objetivo é mostrar para vocês como é que a gente faz para poder criar apresentações utilizando a ferramenta do Google, chamado Google Docs. Criação de apresentações é um recurso muito utilizado para as pessoas para apresentar determinados conteúdos, expor ideias, informações, assim como eu estou utilizando nessa apresentação. Isso aqui é um recurso que foi utilizado a ferramenta da Microsoft, o PowerPoint 2007, onde através dela eu consigo exibir imagens, consigo exibir sons, animações, vídeos, entre outras. Então isso aqui, essa apresentação é composta por uma série de slides, onde cada um desses slides pode conter uma série de outras informações, como imagens, vídeos, animações e assim sucessivamente. Bom, nessa videoaula eu vou estar mostrando para vocês como criar apresentações numa ferramenta semelhante ao Microsoft PowerPoint. No caso, a ferramenta que nós vamos estar utilizando é uma ferramenta online disponibilizada pela empresa Google. Nela nós vamos aprender algumas características da ferramenta, como criar slides, animações de textos, efeitos de transição entre os slides, mudar o layout de slides, como que a gente faz para poder inserir vídeos em uma apresentação. Nós vamos estar apresentando para vocês também como é que a gente faz para poder ter uma apresentação gravada num formato diferente, por exemplo, um PDF. Vou mostrar para vocês como é que é possível de inserir formas, círculos, quadrados, retângulos, e dentro de cada uma dessas formas está inserindo textos. Como é que a gente faz para poder visualizar uma apresentação já criada, algumas dicas de teclas de atalhos, como é que a gente faz para poder publicar uma apresentação. No caso da publicação, eu crio uma apresentação e eu gostaria que essa apresentação pudesse ser vista por outras pessoas, independente do lugar onde ela esteja, numa outra cidade, num outro país, enfim. Vou estar mostrando para vocês como é que a gente faz para poder criar essa apresentação e disponibilizar o link dela para outras pessoas. Além disso, vou mostrar para vocês também como é que a gente faz o compartilhamento de uma apresentação. Compartilhamento significa você criar uma apresentação e permitir que outras pessoas tenham acesso a essa apresentação que você criou. Isso significa o seguinte, que você pode estar trabalhando no slide de número 3 e uma outra pessoa, num outro lugar, pode estar editando o slide de número 4. Ou seja, um trabalho colaborativo. Bom, a melhor forma da gente entender cada uma dessas funcionalidades é ver isso na prática. Então vamos para uma demonstração. O primeiro passo que nós precisamos fazer é abrir o navegador e digitar o seguinte endereço, gmail.com. O Gmail, para quem não tem, é um serviço online, semelhante ao do Yahoo, semelhante a outros servidores de e-mail, que permite que você possa enviar e-mails para outras pessoas. E essa funcionalidade pode ser acessada a partir da sua conta de e-mail. Então eu espero que você, para que você tenha um bom aproveitamento dessa videoaula, colocar em prática todos os conhecimentos que eu vou estar mostrando para vocês, e para isso é necessário que vocês tenham uma conta. Se vocês não tiverem, basta clicar então neste botão localizado no canto superior direito da tela. Vamos lá? Vou fazer então o acesso aqui, o Wilton Paula Filho. Vou colocar a minha senha e vou então entrar na minha caixa de e-mails. Para que eu possa ter acesso, então, àquela ferramenta do Google Docs, basta que eu clique, então, nesse link que está localizado aqui na parte superior, Docs. Vamos clicar aqui em Docs. Em seguida, o próximo passo, nós deveremos clicar, então, nesse botão Create. Em seguida, selecionar a opção Presentation. Ok? Aqui ele me pergunta logo de cara, qual é o formato da apresentação que eu gostaria de estar utilizando nesse meu exemplo. Eu vou colocar aqui uma forma muito simples. Eu poderia estar selecionando, olha que bacana, algumas opções já pré-definidas pela ferramenta. Não é verdade? Nessas opções já tem a definição do tipo de fonte, a cor da fonte, o tipo de papel o pano de fundo que vai ser utilizado em cada um dos slides. No nosso caso aqui, a gente vai selecionar então
na primeira opção, que é uma opção bem simples. Ok? Agora a gente vai fazer o seguinte. A primeira opção que me aparece aqui é o slide inicial. Esse slide inicial é semelhante a esse slide aqui que eu utilizei para fazer essa apresentação, onde no meu slide inicial eu coloquei essa chamadinha aqui, ó, pedindo para que vocês pudessem aumentar o som, uma outra mensagem aqui embaixo e uma imagem inicial. Esse é o slide inicial, esses são os próximos slides da minha apresentação. E esse último slide, contendo alguma outra informação para finalização dessa apresentação. O mesmo acontece aqui nesta ferramenta. Nesse slide inicial, eu poderia estar disponibilizando aqui alguma informação para o meu usuário do tipo criando ou criação de apresentações, de apresentações no Google Docs. Embaixo eu poderia estar colocando o meu nome, o responsável por essa apresentação, Wilton de Paula Filho. Bom, já vamos aproveitar a oportunidade aqui e ver algumas dicas aqui, ó. Essa criação de apresentações no Google Docs é um texto que está dentro dessa caixa de texto, e eu vou aumentar essa caixinha de texto. Eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar essa caixa de texto, e aqui na parte superior, nessa barra de ferramentas, eu posso estar selecionando a configuração que eu gostaria de estar aplicando para esse texto. Então vamos fazer o seguinte, a primeira coisa, nós vamos diminuir o tamanho desse texto. Então vamos vir aqui em 48, reduzir isso para 24. Não, ficou pequeno, 30, vamos dar um Enter aqui. Criação de apresentações no Google Docs. Vamos aumentar um pouquinho mais. Mais um pouquinho. Não, acho que a partir desse tamanho já seria 48 e não me interessa. Então vou deixar em 36 mesmo. Vou diminuir um pouquinho esse tamanho dessa caixa de texto. Vou clicar com o botão esquerdo aqui e vou arrastar um pouquinho para cima. Tá joia? O próximo passo é o seguinte. Primeiro, deixa eu dar uma dica para vocês. Sempre que vocês quiserem formatar algum texto, é necessário que vocês, então, selecionem o texto que vocês estiverem interessados. É tão verdade, se eu clicar fora, a barra lá em cima de ferramentas já desaparece. Isso significa que não faz sentido essa barra estar disponível aqui para o usuário se a informação que eu desejo não foi selecionada pelo usuário. Então, nós vamos fazer isso. Nós vamos selecionar esse texto, mais especificamente, clicar aqui nessa caixinha, qualquer parte dessa bordinha, e agora sim, a barra de ferramentas está disponível para a gente vai agora fazer o seguinte, nós vamos tirar o negrito, vamos voltar o negrito, vamos colocar em itálico, vamos colocar sublinhado, não é verdade? A gente vai mudar aqui a cor da fonte, olha que bacana, a gente pode estar mudando para azul, para vermelho, qualquer outra cor de fonte do interesse de vocês, tá bom? Eu vou deixar no azul aqui, até porque é a minha cor predileta, ok? E o professor Wilton de Paula Filho, eu vou estar colocando numa fonte um pouquinho menor. 18 eu acho que está bom. E além disso, vou colocar esse texto em negrito. E vou dar um destaque para essa fonte, colocando ela numa cor diferente. Vou colocar aqui num vermelho? Não. Vamos colocar aqui, por exemplo, num alaranjado. Pronto, está aí. Criação de apresentações no Google Docs. Se a gente der uma olhada aqui no lado esquerdo, a gente vai ver que essa apresentação ela é composta por apenas um único slide. Como é que a gente faz para poder criar, então, novos slides? Existem diversas alternativas para isso. Uma delas é clicar com o botão direito nessa parte e clicar em New Slide. Aqui a gente tem a opção, então, de colocar o título do slide. Em seguida, os itens. Item 1, item 2, item 3 e assim sucessivamente. Ok? O que é interessante a gente perceber é o seguinte, além dessa alternativa de vir aqui com o botão direito, clicar com o botão direito e depois em novo slide, a gente pode fazer assim também, ó, File, New, opa, vamos ver aqui, desculpa, vamos procurar aqui essa opção, não é aqui, vamos ver aqui, Insert, New Slide, agora sim, olha que interessante. A gente tem a opção de criar, então, um novo slide. Só que o interessante é o seguinte, esse é um slide que tem título e texto. Esse aqui é título e texto. Diferentemente desse slide aqui, onde nós temos apenas o quê? O título centralizado no meu slide. Isso significa que esse slide tem um layout diferente desses outros dois slides aqui. A qualquer momento, a gente pode estar trocando esse layout de cada um desses slides. De que forma que a gente pode fazer isso? Clicando com o botão direito do mouse sobre o slide e vindo aqui Change Layout, ou seja, modificar layout, a gente pode colocar um layout somente de
título. Pronto. Ele modifica, então, o formato desse slide para a gente. Ou então eu posso fazer o seguinte também. Change layout, o título e o corpo, título e 2 colunas, título apenas, caption, legenda e um slide em branco. Vamos colocar título e 2 colunas aqui. Pronto, está lá um título, e aqui eu tenho uma coluna, e aqui eu tenho uma outra coluna. Item 4, item 5, item 6 e assim sucessivamente. Tudo bem? Ok. Agora nós vamos fazer o seguinte. Até agora vamos dar uma olhadinha, ver como é que está ficando a nossa apresentação. Para a gente poder visualizar essa apresentação composta por 3 slides, a gente pode estar utilizando essa opção aqui, ó, Start Presentation. Quando eu clico nessa opção, vamos ver o resultado. Aí está o resultado, então, da nossa apresentação. Vamos maximizar essa janelinha. E está criação de apresentações no Google Docs, professor Wilton de Paula Filho. Para a gente poder visualizar o próximo slide, basta clicar nessa setinha aqui. Olha que interessante. Ele passa, então, todos os slides. Ok? Uma outra forma de eu visualizar os slides é selecionando essa opção aqui. Ó. Ele mostra o título de cada um dos slides. Ok? Vamos voltar, então, para a edição desse slide, dessa apresentação, fechando essa janelinha aqui. Muito bem. Vamos ver o que mais que a gente tem de interessante para poder aprender aqui nessa ferramenta. Bom, uma coisa interessante, para ficar até mais fácil aqui de forma didática, vamos passar por cada uma dessas opções disponíveis aqui no menu. Tá? Antes de mais nada, vamos dar um título para a nossa apresentação. Quando eu digo um título, quero me referir ao nome do documento. Então aqui vamos colocar assim, ó, apresentação Google Docs. Esse é o nome do nosso arquivo. Agora sim, apresentação Google Docs. Suponhamos que vocês estivessem interessados em criar uma apresentação e disponibilizá-la para outras pessoas, independente de onde ela esteja. Como é que vocês fariam isso no método convencional, ou seja, utilizando uma ferramenta do tipo Microsoft PowerPoint? Uma coisa que vocês poderiam estar fazendo é finalizar a apresentação, salvar o arquivo de vocês e enviar por e-mail para as pessoas que vocês estivessem interessados. Ok? Esse é um método simples, mas muito trabalhoso. Digo isso por quê? Porque se vocês estiverem interessados em fazer alguma modificação na apresentação de vocês, vocês teriam que salvar o arquivo novamente e, de novo, enviar um e-mail para todo mundo avisando que foi feita alterações na apresentação de vocês e anexar no corpo da mensagem ou ao fim da mensagem de vocês o documento atualizado. Esse processo poderia se repetir indefinidamente e esse trabalho poderia chegar a um determinado ponto que poderia se tornar inviável. Uma sugestão, então, é fazer o seguinte. A gente vai criar, ou melhor dizendo, nós já criamos essa apresentação e nós vamos disponibilizar essa apresentação agora para um grupo de pessoas de meu interesse. Então, vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui em File, vou publicar na web. Ok? E agora sim, ele vai mostrar essa caixinha para a gente e a gente vai selecionar essa opção, Start Publishing. Você tem certeza que quer publicar esse documento? Ok. E ele te fala o seguinte, ó. Esse link aqui é o link que eu vou disponibilizar para que outras pessoas possam ter acesso ao meu documento. Então, vou clicar com o botão direito, vou copiar isso aqui. Copiado. Vou fazer o seguinte, eu vou simular um outro usuário. Então, vou abrir um navegador diferente. E aqui eu vou colocar, então, suponhamos que qualquer pessoa de posse, botão direito, colar, qualquer pessoa de posse deste link vai poder ter acesso a essa apresentação. Aqui está, olha que bacana, vou tirar o zoom para vocês verem. Essa pessoa, então, tendo esse link, ela pode estar passando esses slides, olha que bacana. E a qualquer momento ela pode ter acesso a essa apresentação. Bom, olha que interessante. Se a pessoa, o responsável, vir aqui e modificar qualquer informação, por exemplo, professor Wilton de Paula Filho, IFTM, essa informação não tinha anteriormente. Eu vou colocar essa informação, ó, já falou que já foi automaticamente salvo o meu documento, eu não preciso clicar em nenhum botão para poder salvar. Automaticamente, se a pessoa der um F5, deixa eu ver o que aconteceu aqui. Ah, claro, né? Eu vou ter que fazer o seguinte. Então, vamos ver aqui o que foi que aconteceu. Aqui, IFTM, vamos ver lá no navegador. Vamos clicar aqui, dar um Enter.
não atualizou. Vamos fazer o seguinte, vamos tentar abrir isso aqui numa outra janela, que isso pode ser um problema de cache do navegador, de memória do navegador. Agora sim, olha lá, IFTM. É só questão de atualização do próprio navegador. A pessoa em nenhum momento teve que alterar essa URL para poder ter acesso à apresentação atualizada pela pessoa. Ok? Muito bem. Tem uma outra forma que a gente pode fazer também, é o seguinte. Isso aqui significa publicação de apresentações na internet. Eu poderia agora fazer o seguinte, eu poderia permitir que outras pessoas que tivessem acesso a essa apresentação pudessem também editar, modificar essa apresentação. Como é que a gente poderia fazer isso? Vindo aqui no canto superior direito e clicando sobre o botão Share. Aqui ele está escrito o seguinte, quem vai ter acesso? Está privado e o Wilton Filho. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar sobre esse botão Change, vou falar o seguinte, qualquer pessoa com link, e além disso eu vou permitir que qualquer pessoa com link pode editar o documento. Agora sim, vou clicar em Save, ele vai disponibilizar um outro link para mim, vou clicar com o botão direito, vou copiar isso aqui, vamos lá então no Internet Explorer, vamos colar isso aqui, botão direito, colar e vamos dar Enter. Vamos ver se a gente consegue agora modificar essa apresentação. Aqui está, ele abriu a apresentação para mim, vejam bem que ele mostra agora o menu de opções, mostra a barra de ferramentas, para que eu possa modificar essa apresentação. Então, a criação de apresentações no Google Docs, vou colocar assim, versão 2.0. Vou fechar o parênteses, ok. Todas as alterações já foram salvas, vou voltar lá no meu documento original, vamos dar um ESC aqui para fechar essa janelinha, e aqui está, olha que bacana, o documento já atualizado por uma outra pessoa. Olha que interessante. E se eu fizer qualquer alteração, Instituto Federal do Triângulo Mineiro, vírgula, campus Uberlândia, olha que bacana, essa outra pessoa também tem acesso às minhas alterações. Fantástico isso aqui, né? Vocês acabaram de aprender como é que publica documentos do tipo apresentações na internet, utilizando o Google Docs, e além disso permitir que outras pessoas possam também editar esse documento. Agora, se vocês não quiserem que pessoas com esse link possam editar este documento, o que vocês podem fazer? Vocês podem vir aqui nessa opção, Share, e aqui vocês podem fazer o seguinte, Change, cancelar, vocês podem convidar pessoas digitando o e-mail delas. Quando vocês fazem isso, aí eu vou modificar aqui Change, vou falar que é privado, Save, e vou falar o seguinte, somente o Wilton Filho e as pessoas que eu estiver colocando o e-mail aqui separados por vírgula, vão ter acesso ao documento e vão poder editar este documento. Tá bom? Fica aí a dica para vocês então. Vou cancelar isso aqui e vou deixar que apenas o Wilton Filho e que pessoas que tenham acesso ao documento a partir desse link possam visualizar o documento. E não vou deixar aqui selecionado que pode editar, apenas visualizar. Então o que isso significa? Eu posso editar o documento e pessoas que têm o link podem apenas visualizar a apresentação. Ok? Vamos finalizar e aí está. Muito bem, vamos ver outras funcionalidades dessa ferramenta aqui. Vamos passar aqui, Edit, vamos ver o que tem de interessante. Uma coisa que eu já utilizei bastante, eu vou passar essa dica para vocês, é o seguinte, às vezes eu tenho um slide e eu gostaria de criar um novo slide aqui, que fosse idêntico a esse slide aqui, mudando, por exemplo, apenas o título do slide. Como é que eu faria isso? Clico com o botão direito e clico na opção duplicar slide. Ele duplica aquele slide para mim. Ok? Vamos fazer o seguinte, vamos descobrir aqui onde é que se encontra os efeitos de transição de um slide para outro. Tudo bem? Então nós vamos fazer o seguinte, eu vou deixar selecionado esse slide, o segundo slide, e vamos localizar essa opção. Vamos ver, slide, está aqui, ó. Change Transition, mudar, trocar a transição. Então vou clicar nessa opção, uma nova aba, vamos dizer assim, contendo uma série de opções, se abre aqui do lado direito, que me permite mudar então, ou implementar alguns efeitos de transição nesse slide. Então vou fazer o seguinte, o slide selecionado é o 2, e quando na minha apresentação eu chegar no slide 2, eu quero que seja aplicado o efeito de Fade. Vamos ver como é que ficaria, vou apertar o Play, e olha só como é que ficaria o efeito. Tá joia? Vamos ver isso na prática, clicando sobre o botão Start Presentation.
Aí está o slide inicial, vou clicar na setinha e vamos ver se o efeito vai aparecer pra gente. Olha que bacana. Tá joia? O próximo slide, a gente não colocou efeito. Tá joia? A gente poderia fazer isso para cada um dos slides. Cada um dos slides. Muito bem. Tá joia? Vamos para frente. Tá aqui. Muito bem. Vamos ver outras funcionalidades interessantes que a gente pode estar utilizando aqui. Eu vou fazer o seguinte com vocês. Nesse slide número 3, eu vou apagar essa coluna aqui e aqui eu vou colocar um vídeo para vocês. Como é que a gente pode fazer isso? Vou ver aqui em inserir, vídeo, e aqui eu vou procurar por um vídeo no YouTube. Eu posso colocar um vídeo a partir de uma URL, se eu tiver ele, http://www. E o caminho completo de onde se encontra esse vídeo. Ou então eu posso procurar por um vídeo no YouTube. Vou colocar assim, criação de apresentações no PowerPoint 2007. E vamos mandar procurar isso aqui. Olha que interessante, ele já me sugere que a primeira apresentação é essa aqui. Inclusive foi uma videoaula que eu criei, onde eu mostro como é que a gente faz para poder criar apresentações, porém no PowerPoint 2007, que é uma ferramenta com a mesma proposta dessa que eu estou mostrando para vocês, com a diferença que ela é utilizada na máquina onde a pessoa está limitada em termos de internet. Ou seja, eu posso criar apresentações utilizando de uma ferramenta que não necessita de internet. Então vou clicar aqui, vou selecionar esse vídeo e vou esperar ele ser carregado na minha página, no meu slide. Aqui está, vou aumentar um pouquinho esse vídeo. E eu vou iniciar então a apresentação. Aí está a criação de apresentações no Google Docs, versão 2.0. Vou modificar o slide, um efeito de transição, vou para o próximo slide, aguardo o vídeo ser carregado e agora eu clico em play. Olha que bacana, aí está o vídeo então. Muito bem, ok? Vamos fechar isso aqui e vamos descobrir mais algumas funcionalidades. Vou fechar então essa aba de animações, vou fechar isso aqui e vamos ver algumas outras funcionalidades que a gente pode ver aqui. Bom, a qualquer momento eu posso estar inserindo, além de vídeos, uma série de outras opções aqui. Uma que a gente poderia estar inserindo seria textos. A qualquer momento eu posso colocar isso aqui, ó, vídeo produzido pelo professor Wilton Filho, ok? Posso estar inserindo além de um texto, posso estar inserindo também, olha que bacana, shape, que seria formas, poderia estar inserindo, por exemplo, um círculo. Poderia estar inserindo um círculo, dou 2 cliques dentro desse círculo para eu poder digitar um texto dentro do círculo, ok? Vou clicar então sobre esse círculo e aqui na barra de ferramentas aqui em cima eu vou aumentar o tamanho desse texto. Vou colocar 30, vou colocar ele, vou colocar ele, cadê, negrito, e vou colocar ele, por exemplo, em itálico. Tá joia? Bom, além disso, da gente estar... Aqui é o que eu estou mostrando para vocês, é colocando a cor de fundo e aqui é a cor da borda do círculo. Além disso, eu posso inserir, como eu comentei com vocês, posso inserir animações, posso inserir uma tabela, posso inserir comentários, posso inserir um novo slide, posso duplicar o slide, posso importar slides que já foram criados dentro do Google Docs ou slides que foram criados no PowerPoint, ok? Muito bem. Bom, deixa eu mostrar uma coisa agora para vocês que é bastante interessante, que é o seguinte. Essa apresentação que eu estou criando aqui para vocês, eu posso salvar essa apresentação aqui em diversas extensões comuns a cada um de nós, do tipo PDF, PPTX, que é a extensão utilizada pelo PowerPoint. Olha só como é que a gente faria isso. File, Download As, e que eu poderia selecionar qual é o formato que eu poderia estar salvando essa apresentação. PowerPoint. Se futuramente eu quiser trabalhar essa apresentação no PowerPoint, é só utilizar essa opção, ele vai salvar na máquina do usuário. Ele pode salvar como um documento PDF, como uma imagem, um texto, como um gráfico, né? Enfim, são várias opções que vocês têm à disposição para poder salvar essa apresentação de vocês. Tá joia? Uma dica que é muito interessante é essa aqui, ó. Quando a gente está criando um slide, é muito comum que a gente
a gente disponibilizar algumas notas para cada um dos slides. Como é que eu faço isso? Então, nesse slide aqui, por exemplo, eu vou colocar aqui embaixo assim, ó, eu não posso esquecer de comentar o seguinte assunto com os alunos. Eu coloco aqui tópico 1 e assim sucessivamente. Esses comentários, eles não aparecem durante a apresentação dos slides. Vamos ver? Start Presentation. Aqui está a nossa apresentação. Passamos um slide, passamos o outro, passamos, e a gente não viu em nenhum momento os comentários que foram colocados aqui nessa parte inferior. Ok? Muito bem. A gente pode fazer o seguinte, um outro recurso que eu não mostrei para vocês, suponhamos que eu estivesse interessado em colocar esses itens aqui no formato de uma lista. Como é que eu faria isso? Eu poderia vir cá, selecionar todos esses itens e selecionar o formato. Uma lista ordenada, através de números, e outra lista desordenada ou não ordenada. Simplesmente clicando sobre a opção. Tá joia? Bom, vamos ver se a gente esqueceu alguma coisinha? Vamos então aumentar isso aqui, o zoom. Então nós vimos aí algumas características da ferramenta, vimos como é que a gente faz para poder criar slides, como é que a gente faz para poder animar os textos, efeitos de transição entre os slides, opções de layout, inserção de vídeos, opções de download, salvando em PDF, PPTX e assim sucessivamente, inserção de formas, colocar um círculo, um quadrado, um texto. Está faltando a gente ver agora como é que a gente faz para poder imprimir e visualizar a nossa impressão. Teclas de atalho eu vou mostrar para vocês também. E vimos também como é que a gente faz para poder publicar e compartilhar uma apresentação com outras pessoas. Vamos lá? Muito bem. Aqui, vamos dar uma olhadinha em visualizar impressão. File, Print Preview. E aqui a gente tem o seguinte, ó, cada um desses slides vai ser impresso numa folha separada. A gente pode fazer o seguinte, eu posso colocar 2 slides por página, por exemplo. Olha que bacana. Eu consigo economizar então quantidade de folhas. E eu posso utilizar o seguinte, eu posso colocar isso no formato de porta-retrato, tá vendo? Olha lá, tem 2 slides, um sobre o outro. Bom, feito isso, eu posso agora, se eu estiver interessado, clicar na opção então de Print para poder imprimir essa apresentação. E para fechar, basta clicar nessa opção, Close Preview. Ok? Uma tecla de atalho que é muito útil, que eu gostaria de sugerir a vocês, é o seguinte, suponhamos que vocês estão aqui numa apresentação e que vocês estivessem interessados em iniciar essa apresentação. A tecla de atalho para poder fazer isso é pressionando Ctrl, mantém ele pressionado, e depois F5. Ele inicia então a apresentação para a gente. Tá joia? Bom. Pessoal, no mais é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Não se esqueçam que a melhor forma da gente sedimentar os conceitos é colocá-los em prática. Então eu sugiro que vocês criem uma conta no Gmail, caso vocês não tenham, criem uma apresentação e utilizem todos esses recursos que eu comentei nessa videoaula. E o mais bacana, não esqueça de compartilhá-los, os documentos que vocês criarem com outras pessoas, e peçam para que elas possam também editar, inserir modificações, para que você possa realmente ter essa sensação de trabalho colaborativo, utilizando dessa ferramenta do Google Docs. Ok? Um forte abraço e até a próxima.